E aí, fera, tudo bem com você? Aqui é o professor Diogo Xavier e minha dica de hoje é sobre figura de linguagem. Se essa é a sua preocupação, relaxe que vamos estudar da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, esse assunto e com exemplos em músicas. Vamos lá começar sem mais delongas. Em primeiro lugar, é preciso diferenciar o sentido denotativo do sentido conotativo. Isso aí vai ser utilizado muito nesse assunto. Em primeiro lugar, o sentido denotativo é o significado ao pé da letra, ou também conhecido como significado ou sentido literal. E o sentido conotativo, ou figurado, é o significado que muitas vezes vem no dicionário, mas lá no final e com a abreviação FIG. É o significado que, se você interpretar ao pé da letra, não faz sentido, ou tende a não fazer muito sentido. Exemplo, o verbo comer, no sentido denotativo, o sentido mais original, que no dicionário vai estar lá nos primeiros significados. Comer quer dizer ingerir alguma coisa. No sentido conotativo, bem, temos vários, né? Não vamos aprofundar muito nisso, mas principalmente, por exemplo, minha mãe vai me comer vivo. Bem, aí quer dizer que você está numa situação um pouco complicada, vai ficar de castigo. Outros significados para o verbo comer. Eu preciso tirar 9 naquela prova, então eu vou comer os livros, passar a noite comendo os livros. Aí quer dizer que você vai ler com voracidade, ler com muita atenção ou intensidade ou várias vezes. Entre outros significados. Enfim, não vamos cair na censura do YouTube. E aí, feito isso, vamos começar com a figura de linguagem, que é a mais simples, que é a mais corriqueira, mas que a gente precisa para entender outras figuras, é a comparação. Bem, basicamente a comparação, o que é que ela faz? Vai estabelecer uma relação de semelhança entre elementos. É marcada pela presença de elementos comparados, o elemento A, o elemento B, o conectivo comparativo, como tal qual, que nem feito, por exemplo, e normalmente a característica que está sendo comparada. Se quando beija, morde a boca dela, fala besteira no ouvido, como faz comigo. Então aí eu tenho a comparação entre duas ações, na verdade, falar besteira no ouvido e o comigo, ou fazer isso comigo, seria outra ação. Então está se comparando o que ele faz com ela e comigo, e o como está estabelecendo essa comparação. Vou ver mais um exemplo. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Tem um clássico cantado por Elis Regina. E temos aí o vivemos e os nossos pais vivem. Está implícita essa ideia. Então eu tenho essas duas ações comparadas e o como, mais uma vez, estabelece a relação de comparação. E um último exemplo, temos aí uma outra música cantada por Elis Regina, o Bêbado Equilibrista. Caía a tarde feito um viaduto. Duas ações comparadas. Caía a tarde e um viaduto. Eu tenho uma comparação feita estabelece essa comparação. No primeiro exemplo, a gente tem falar besteira no ouvido como faz comigo, são duas ações comparadas, então são comparações feitas no mesmo contexto, no mesmo universo. Vivemos como nossos pais igualmente, é uma comparação de elementos, de ideias, de ações, de um mesmo contexto. Agora, cair à tarde e um viaduto são, e na verdade a ideia de um viaduto caindo também, de uma referência à época da ditadura militar, não vamos aprofundar isso, mas eu estou comparando a tarde chegando e um viaduto caindo, então peraí, isso aí é uma comparação que não está mais no mesmo contexto. Não é igual a tarde chegando e o viaduto caindo. São diferentes, mas aí a canção aproxima essas duas ações de contextos tão diferentes, universos diferentes. Isso é um tipo de comparação especial. É uma comparação metafórica. Quando eu faço essa comparação entre elementos de universos diferentes. Se eu digo, por exemplo, que ele trabalha com uma máquina. Ou, por exemplo, ele é forte como um touro. Também. A pessoa não vai ter a força exatamente igual ao do touro, mas em comparação a outras pessoas ele é bastante forte. Então tudo isso é comparação metafórica, ou também chamada de símile. A metáfora é um tipo de comparação, só que é uma comparação implícita. O elemento comparativo, o conectivo, na verdade, que junta as comparações, está ausente. Então basicamente eu vou apresentar uma relação entre dois elementos, de preferência que sejam de contextos, universos diferentes, senão a metáfora pode perder um pouquinho o sentido. E não vai ter a conjunção, não vai ter o conectivo de comparação. Vamos ver um exemplo. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Então, de certa forma, é um tipo de comparação implícita entre a paixão e uma cela de prisão. Então, é como se a paixão fosse algo que tivesse que prendesse os dois. Só que, na verdade, por causa dela, do eu lírico,
é uma prisão voluntária, tá? Que ela quer ficar, viver esse amor preso sem nada, nenhuma interferência externa. Beleza, então aí a metáfora é da paixão em uma cela, como se a paixão fosse uma prisão, fosse uma cela. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Temos aí um trecho de uma música cantada por Rita Lee. O você é a ovelha negra é uma metáfora. E qual é o significado disso? Muita gente discute aí o significado, a origem racista dessa expressão, e faz sentido, mas a ideia de que a ovelha negra é aquela que é diferente das demais e que, portanto, deveria ser rejeitada, portanto, não tem serventia. Pois bem, então, mais um exemplo de metáfora. E vamos para a catacrese, que também tem uma relação muito próxima com as outras duas. A catacrese é um tipo de metáfora, só que ela já foi tão incorporada no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, que meio que o efeito de expressividade que uma metáfora tem foi perdido. Se eu digo, quebrou a perna da cadeira, pronto, eu vou saber exatamente o que é. Eu não vou pensar numa perna de um ser vivo para depois pensar como isso se enquadra na cadeira, não, isso é automático. Um dente de alho, eu não vou primeiro pensar num dente de um ser vivo para depois conseguir imaginar o que isso quer dizer o dente de alho. Não, é uma coisa tão corriqueira, tão comum, que já está incorporada ao nosso vocabulário. Não é tão simples, tá? É mais fácil você ver exemplos do que entender o conceito da catacrese, mas não é necessariamente algo tão complexo também. Por exemplo, a expressão na música de Anitta, o clima está esquentando. Essa expressão aí é tão corriqueira já, que você não pensa, por exemplo, numa questão meteorológica. Você já vai associar que entre duas pessoas está acontecendo alguma coisa. Talvez que vai encaminhar para uma interação física, para um beijo, para um sexo ou algo do tipo. Então, a gente já está tão acostumado com esse clima que está esquentando, ou no caso de uma briga, o clima está pesado, que a gente não pensa mais na questão do que clima originalmente, denotativamente, tem a ver com a questão meteorológica. Tá? Então, é um exemplo de catacrese. Outro exemplo: parece até que eu estava ali aos pés da cruz, vendo o seu sangue cair. Uma música de Rosa de Saron. E os pés da cruz. A cruz não tem, de fato, um pé. Ela tem ali uma base. Essa associação já é tão comum, já é tão consagrada, que a gente não pensa mais como uma metáfora, como um efeito de expressividade. Sinestesia é uma figura de linguagem bem interessante. Nela, normalmente, a gente mistura sentidos. Eu esqueci de colocar o conceito, mas aí não é difícil. O conceito sinestesia mistura sentidos, a princípio. Tá? Você tem os 5 sentidos: visão, tato, paladar, olfato e audição. E você mistura isso aí. Por exemplo, ele tinha uma voz veludosa, como é o trecho aí do poema de Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas vozes. É uma sinestesia porque eu misturei o veludo, o toque do veludo é o tato, o sentido que capta aí essa característica, e vozes é captada pela audição. Então eu tenho uma mistura de 2 sentidos, o tato e a audição. Só que a sinestesia meio que passa, por isso aí o conceito básico e mais consagrado é esse, mas às vezes a sinestesia mistura sentimento com sentido, com sensação. Então, por exemplo, um amor roxo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu já ouvi bastante. Tem a ver um amor, para ele ter um amor roxo pelo time dele. Quer dizer que é um amor intenso, é muito forte. E aí eu misturei a visão, a cor, né, a característica da visão, com sentimento. Então tem a ver com essas misturas, tá? A sinestesia, principalmente sentidos, mais sensações como fome, frio, calor e sentimentos. Vamos ver mais um exemplo de figura de linguagem, a metonímia. Eu coloquei a observação de que sinédoque é uma subdivisão. Eu estou usando a classificação mais recente, que muitos teóricos vêm trazendo essa classificação mais simplificada, por assim dizer, e eu vou considerar tudo como metonímia. É a substituição de um termo denotativo por outro de sentido conotativo. Eu vou pegar um termo de sentido literal e vou trocar por um de sentido figurado, havendo entre eles uma relação de causa e efeito, continente e conteúdo, marca e produto, local e produto, lugar pela população, pelo governo, autor pela obra. Pediu a mão em casamento. Não foi só a mão, né? Foi a pessoa inteira. Então, pedir a mão em casamento é uma metonímia. Em vez de falar do todo, da pessoa completa, falei só da mão. Talvez por haver a simbologia aí da questão da aliança e tudo mais. Se eu digo que Pernambuco vem falhando no combate ao crime, não é Pernambuco, é o governo. Pernambuco é o lugar. Então, fiz uma substituição. Isso seria uma metonímia. Leu muito Machado de Assis. Não, leu a obra de Machado de Assis. Ou tomou Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, tomou o produto, o refrigerante. Às vezes nem é da marca Coca-Cola, mas a pessoa fala. Então você tem o Band-Aid, Post-it, são expressões que são nome de marcas e que a gente usa para representar o produto. Então vamos ver exemplo na música.
do copo de cerveja com delicadeza ofereceu para aquela moça sentar na sua mesa. O copo de cerveja, na verdade, que ele ofereceu o conteúdo, a cerveja, mas eu falo o copo de cerveja. Ah, comeu 2 pratos, estava com muita fome, não foi o prato, foi o conteúdo. E sentar na mesa é uma expressão coloquial, tá? O adequado para norma padrão seria sentar à mesa com o crase, mas aí o sentar na sua mesa, na verdade, não vai sentar de fato na mesa, ela vai sentar na cadeira junto à mesa. Então, essa substituição de uma parte do conjunto, o conjunto seria mesa e cadeiras, e aí ele vai sentar na cadeira, mas eu falo da mesa. Um outro exemplo, Lá Vai o Brasil Descendo a Ladeira, é um nome de uma música de Moraes Moreira e também um trecho dessa música. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Na verdade, é esse trecho, ele fala das pessoas descendo o morro para ir à praia, para ir à cidade, Rio de Janeiro e tudo mais. Ele fala, vem o Brasil descendo a ladeira, na verdade é a população, que é parte da população que está descendo o morro para ir à parte baixa da cidade, por assim dizer. Então seria uma metonímia, substituição do lugar por parte da população. E Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. Trocaram o telefone, na verdade trocaram os números de telefone. Um forneceu outro número de telefone para que pudessem se comunicar, certo? Então é um exemplo também de metonímia. Então é isso. Por essa parte é só. Teremos aí um outro vídeo sobre outras figuras de linguagem. Então qualquer dúvida, coloque aí no comentário. Não esquece de dar joinha no vídeo se você gostou e compartilha com os amigos. Então é isso, fera. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.